Pessoal, como vai? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maximilian Körberle, especialista em planejamento patrimonial da família, e hoje eu vou falar com você que tem aquele medo, aquele pesadelo de pensar que todo o patrimônio que você construiu durante toda a sua vida, com suor, com muita garra, pode ser destruído, que é o pior de todos, que é o ITBI. O que é o ITBI? Eu vou falar para você sobre como que o ITBI afeta uma holding familiar e os cuidados que você tem que ter para não deixar que esse imposto consuma o patrimônio da sua família. Fica aqui comigo até o final e já clica no alarme para ficar sabendo quando tiver o próximo vídeo. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike também. Tá tudo bem. O que é o ITBI? O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Significa que toda vez que tiver a transmissão de um imóvel de uma pessoa para outra, tem que pagar esse imposto. Essa transmissão é a que a gente chama de transmissão onerosa. É uma transmissão que envolve pagamento, envolve uma troca financeira. E toda vez que tiver uma alteração de propriedade, nós estamos falando em alteração no registro de imóveis, lá no cartório, no tabelião, que a gente vai mudar o nome de quem é o dono lá na matrícula desse imóvel. Então toda vez que tiver uma alteração do titularidade, do proprietário na matrícula do imóvel, o próprio cartório de imóveis, o registro de imóveis, o tabelião, vai pedir para você o comprovante de pagamento do ITBI. Se essa transmissão de bens for a título gratuito, que a gente chama, por exemplo, uma doação ou uma herança, aí é outro imposto. Aí é o imposto sobre transmissão de bens causa-mortes, né? Causado por morte e doação, é o ITCMD. Esse ITCMD é o imposto estadual, nós não vamos falar dele hoje, nós vamos falar do ITBI, que é o imposto municipal. E por que ele é um vilão? Porque a alíquota desse imposto no Brasil, ela varia entre 2 a 4% do maior valor entre o valor de mercado e o valor venal do imóvel. O valor venal é aquele que a prefeitura define. Então, o que for maior, o que tiver na escritura, se for maior que o valor venal, por exemplo, vai incidir sobre o valor da escritura, daquela negociação de compra e venda. E por que ele é um vilão? Porque 2 a 4% do imóvel tem que ser pago à vista. Então nós estamos falando de um imóvel de, por exemplo, R$1 milhão, nós estamos falando entre 20 e 40 mil reais. Em Campinas, por exemplo, onde eu estou, a alíquota do ITBI é 3%. Por que varia? Porque como é um imposto municipal, cada prefeitura define a sua alíquota. Então vai ter município que é 2%, município que é 3%, município que é 4%. E aí, como é que é a solução? A solução é a implantação desse planejamento através de uma holding familiar. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela diz que quando eu vou transferir um bem de uma pessoa física para uma pessoa jurídica em incorporação de capital de uma pessoa jurídica, a prefeitura está proibida de cobrar o ITBI. Por que a Constituição Federal estabelece esse... A gente não chama de favor, não é um favor, é uma ordem, né? A Constituição Federal estabelece um mandamento, uma ordem para as prefeituras. Vocês estão proibidas de fazer essa cobrança. É o que a gente chama de imunidade tributária. E por que a Constituição define essa imunidade tributária? Porque as empresas giram a economia. As empresas recolhem impostos, contratam pessoal, produzem riqueza. Então, se eu tiver empresas que têm na sua Constituição, do seu capital social, imóveis, elas têm um capital social mais robusto, mais forte, mais valioso. E com isso elas conseguem atrair mais investimentos e ter mais crédito na praça para girar mais negócios. Então pensa, por exemplo, uma construtora que tem imóveis no seu capital social.
E aí eu vou comprar, por exemplo, eu sou investidor, vou comprar ações dessa construtora, vamos supor que ela tem ações na Bolsa de Valores. Se ela tem um capital social forte, ela tem mais lastro para arcar com os negócios e ter mais giro dos negócios, então faz sentido eu fazer investimento. Então a Constituição Federal incentiva esse tipo de ato, como? Eliminando a cobrança do ITBI. Então, ele é uma solução muito eficiente no nosso planejamento patrimonial da família, porque a gente consegue transferir o patrimônio, o imóvel da pessoa física, da família, para a pessoa jurídica, e aí a gente institucionaliza esse patrimônio e a família passa a ser controladora da pessoa jurídica. Mas tem um problema aqui, que a gente chama de pulo do gato. O artigo 37 do Código Tributário Nacional, ele autoriza a cobrança desse TBI se a atividade preponderante da pessoa jurídica for for gerar receitas superiores a 50% decorrentes de atividades imobiliárias. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e ela tem ali uma receita de uma venda de um imóvel ou de uma locação, e essa receita é mais do que 50% do total das receitas dessa pessoa jurídica, a prefeitura estaria autorizada a cancelar a imunidade, autuar essa empresa e cobrar esse TBI que não foi pago lá na integralização do capital social. A prefeitura tem isso, ela pode fazer essa avaliação 2 anos para trás, 2 anos para frente, se a empresa já for existente, e se for uma empresa nova, 3 anos para frente. Então a gente teria aí 3 anos cuidando para que a receita de atividade imobiliária não seja mais do que 50% das receitas da pessoa jurídica, então para conseguir manter essa imunidade tributária. Mas qual que é a novidade aqui? A novidade é que o Supremo Tribunal Federal já expediu uma decisão que é vinculativa a todos os órgãos públicos do Brasil, dizendo o seguinte: quando o valor da propriedade do imóvel for utilizado em integralização de capital social, a prefeitura não pode cobrar, mesmo que ela tenha atividade preponderante, receita de atividade imobiliária. Isso significa que toda vez que eu dou entrada num processo, num fluxo de integralização de capital, a imunidade do ITBI é absoluta, ela não tem condições, não é condicionada. Qual que é, por que isso gera discussão? Porque a imunidade prevista na Constituição Federal, ela fala o seguinte, é o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Assim, é imune do ITBI a transferência de imóveis de pessoa física para pessoa jurídica em incorporação do capital social da pessoa jurídica. Mesmo em caso de incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica, salvo nesses casos se houver atividade imobiliária. Então, nesses casos, o que é nesses casos? Essa segunda parte é a incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. Então, nesses casos, se tiver atividade imobiliária, aí a imunidade tributária não vale. Essa decisão do Supremo tem sido confirmado pelos tribunais estaduais, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tem até uma ação, uma arguição de inconstitucionalidade da legislação do Distrito Federal, exatamente para anular a lei que autorizava a cobrança de TBI se fosse incorporação de imóvel e se a atividade imobiliária fosse superior a 50% da receita da pessoa jurídica. Então, o que diz o STF e os tribunais? Que basta ser integralização que está imune. Mas aí tem uma segunda parte do problema que as prefeituras estão criando confusão.
A legislação federal autoriza que eu transfira esse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor da declaração do imposto de renda. Por quê? Se eu fizer pelo valor de mercado, por exemplo, via de regra a gente tem uma valorização imobiliária e aí eu vou ter um ganho de capital nessa operação, porque está entrando, vamos supor, por 300 mil, que é o valor que está na minha declaração, e saindo, indo para a pessoa jurídica por 1 milhão. Então aí eu vou ter uma diferença, um ganho de capital, e isso eu vou ter que pagar imposto de renda 15% sobre essa diferença. Então todo mundo parou de fazer essa operação porque falou, não, não vou pagar imposto de renda na integralização do capital. Aí a legislação federal falou o seguinte, entendo e é justo e vou mudar. E publicou uma lei, a Lei 9.9249, artigo 23, dizendo o seguinte, lá de 96, se não me engano, e disse o seguinte, você escolhe que valor que você quer trazer esse imóvel para a pessoa jurídica. Se é o valor da declaração ou se é o valor de mercado. O problema é seu. Aí o que todo mundo faz? Entra pelo valor da declaração de imposto de renda, não tem ganho de capital. O que a prefeitura fala? Olha, se você está trazendo pelo valor da declaração e esse imóvel vale mais, então a pessoa jurídica ela está tendo um resultado melhor, né? Ela está tendo um valor melhor desse imóvel, mas essa diferença não está integralizando o capital social. Então isso aqui não é integralização de capital, então eu vou cobrar ITBI sobre essa diferença. E aí cobra 3% sobre a diferença. O que nós fazemos? A gente fala assim, ok, então se esse imóvel para você vale mais, essa diferença eu vou chamar de capitalização de capital, isso é um procedimento previsto na contabilidade, nas regras contábeis. Vou fazer a avaliação, uma reavaliação desse imóvel, para estabelecer o mesmo valor que você está definindo e vou fazer uma distribuição dessa capitalização do lucro, né, dessa vantagem que a pessoa jurídica está tendo, de volta para o sócio. E aí, então todo o valor da pessoa jurídica vai ser integralizado, não, todo o valor do imóvel vai ser integralizado no capital social e aí a prefeitura tem que me dar a imunidade tributária. Então, com isso, a gente resolve esse problema do ITBI, nessa transferência desse imóvel para a pessoa jurídica, porque a gente não vai pagar esse ITBI, que de 2% a 4%. Né? Agora, imagina se você tem 2, 3 imóveis, então o valor fica muito alto. Zero burocracia, porque é só uma questão societária, o registro que a gente faz isso é todo na junta comercial, e a gente tem uma segurança jurídica. Então, se você gostou, compartilha com seus familiares e amigos e fica atento para o próximo vídeo. Até logo!